Boa noite. Eduque Mais Ação no Ar. Hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber aqui conosco o professor Geraldo Peçanha. Vou já falar um pouquinho sobre ele, mas antes eu quero fazer a minha autodescrição. Eu estou com uma calça preta, uma blusa preta por dentro e estou com um blazer quadriculado de preto e azul turquesa. Estou com 2 colares, estou com um relógio no pulso direito e 2 anéis na mão direita também. Eu sou Ana Regina Caminha Braga, mestre em educação, e vamos começar o nosso podcast. Linda, muito boa noite. Você pode fazer o sinal do nosso podcast? Muito obrigada. Então agora nós vamos começar. Boa noite, professor Geraldo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Eu sou o professor Geraldo. Estou de paletó preto, de camisa branca. Tenho um relógio no pulso direito e também tenho uma aliança no pulso direito. Tenho cabelos quase brancos na totalidade e sou morena. Exatamente. Gente, vocês não estão entendendo o privilégio que é receber o professor Geraldo aqui no estúdio para falar conosco sobre vários assuntos relacionados à educação, à inclusão, à educação com afeto. Então, fiquem atentos, curtam, compartilhem, deixem seus comentários e bons acessos aí no canal Ana Regina Caminha Braga. Vamos começar, professor Geraldo. A palavra é sua nesse momento. Então, eu acho que é muito importante nessa nossa conversa sobre inclusão a gente fazer uma consideração de qual é o momento de inclusão que nós estamos vivendo, né? Existe uma necessidade para mim, assim, muito pontual, que é de compreender a caminhada que nós fizemos de inclusão até aqui e o que nós temos de realidade de inclusão propriamente dito nesse momento. Uhum. Por vezes eu tenho escrito e tenho falado que há coisas que os projetos de inclusão ainda não entenderam. E é óbvio que eu falo que as coisas que os projetos de inclusão ainda não entenderam estão relacionadas ao fazer humano. E eu digo fazer humano porque nós somos seres que fazemos coisas, né? Você veja, a natureza faz coisa, né? O beija-flor, ele tem um trabalho, a abelha tem um trabalho, o João de Barro tem um trabalho, a formiga tem um trabalho, e o homem, não importa se tem essa adjetivação de ser especial ou não, ele tem um trabalho, né? Então, esse trabalho é o fazer do homem. Só que a minha preocupação, Ana, é sempre pontuar que, assim, a escola que faz inclusão, ou que diz que faz inclusão, ela estabeleceu um pino para um homem fazedor, né? Aquele homem, o homo faber, né? E a gente pensa no homo ludens, né? Então a escola ainda tem a ideia do homo faber, do homem que trabalha, e a gente pensa que o homem trabalha, mas também estuda. Então tem o homo faber, mas também temos o homo ludens, né? O homem que brinca. Mas o que eu penso é assim, os projetos de inclusão, eles quase sempre erram porque se estabelece um pino, né, um centro único de que todo aluno tem que girar em torno daquele centro. Então, na verdade, os projetos de inclusão, eles buscam tornar a criança mais próxima do regular, ou mais próximo do normal, ou mais próximo daquilo que eles consideram um ser preparado para o mundo. Só que a escola tradicional, a escola regular, ela considera um ser preparado para o mundo aquele ser que faz alguma coisa e daquele fazer advém um lucro, né, uma sustentação, uma convivência social, etc, etc. E quando nós falamos em inclusão, esse pino, esse eixo, ele está equivocado. E quando eu digo que a gente está... Eu acho que antigamente a gente dava 2 passos à frente e 2 passos atrás. Sim. Hoje eu vejo nós regredindo mesmo. Eu vejo assim que quando nós falamos de inclusão, nós estamos regredindo, mas regredindo rapidamente. Porque quando a gente olha numa escola especial, numa classe especial, num grupo de AE, a gente vê infinitos potenciais
daqueles seres humanos que estão ali, mas eles estão girando em torno de um pino, né, de um centro único que a escola acha que é o conveniente, ou que é o adequado, ou que é o condizente, e não gira em torno de outro. Então, veja só, todo projeto de inclusão quer desenvolver linguagem nas crianças, ou alfabetização, ou tentativa de escrita. Mas essa é uma ignorância absurda, né? Porque no início da nossa vida, nós éramos orais. A necessidade de escrita, ela vem por uma necessidade da sociedade e uma série de outras condições. Mas o ser humano, não obrigatoriamente, ele precisa da escrita para ele fazer, para ele brincar e para ele ser. Então, esse é só um exemplo, mas existe uma série de outros exemplos, né? O próprio conceito de terminalidade específica foi esquecido, a gente não tem mais essa discussão. Ou seja, é possível uma criança, um adolescente estar em espaços de aprendizagem, formais ou não, mas desenvolvendo outros potenciais que não estão girando em torno daquele centro da escola. Se todo o projeto de inclusão for tornar a criança atípica o mais próximo do típico, de verdade a gente está enganado. Nesse século e nessa condição de trabalho. Entendi, muito bem colocado, né, professor? Todos nós temos, gente, eu chamo o professor Geraldo de professor só, tá? Então, só para explicar aqui nesse momento, para deixar bem claro que para mim ele é o professor. Então, assim, muito bem posicionado, porque essa questão da classe especial, do atendimento educacional especializado, né, que é o nosso AE, ele tem um outro propósito, né? Não só de trazer a linguagem, a escrita, mas também de preparar esse ser humano para a vida, né? Para a vida, que é uma vida não só de escrita, né? Para a pessoa se comunicar livremente, né? Em todos os ambientes em que ela esteja e queira estar, né? Também. Então, tem isso, e aí eu penso assim, meu filho está numa escola especial, uma escola pública, estadual, e 100% dos alunos são alunos de uma escola especial. E outro dia a diretora disse para mim que ao levar os alunos ao parque, que fica, né, vizinho da escola, então a escola praticamente é dentro do parque. Quem é da cidade de Curitiba conhece o Bosque do Papa, né? Então, dentro do Bosque do Papa a gente tem uma escola. E a diretora estava me dizendo que ela foi levar os alunos para fazer uma aula passeio, uma aula no bosque, uma aula ao ar livre, e alguém dos funcionários do parque, alguém que estava ali sendo responsável pelo parque, sugeriu, eu vou usar o verbo sugeriu que as crianças iriam atrapalhar um pouco os turistas, né? Então, o que a gente pensa sobre isso? Claro, de imediato a gente vê uma situação de preconceito, né, de dificuldade. Mas, por outro lado, a gente também vê que a história da educação especial hoje, ela está se descontextualizando, né? Você veja, nós estamos num bairro que é o centro de Curitiba, do lado de do museu mais importante da cidade, onde nós recebemos turistas de todas as regiões do país e de fora do país. Mas há uma comunidade nesse lugar que provavelmente nem reconhece que aquela seja uma escola especial. E ao não reconhecer que ali é uma escola especial, a gente tem que dividir essa responsabilidade, né? E do que eu estou falando? Eu estou dizendo que, sim, a sociedade peca ao não reconhecer o outro, a diferença, mas também a escola peca quando ela não enfrenta, traz a informação. E é aí que nós estamos errando, porque fazer um trabalho de inclusão dentro da escola eu não acho difícil. Não, porque já estão os pares ali. Sim, os pares estão ali. A nossa dificuldade é fora. Levar para fora. Você veja, eu chego com o Matheus no aeroporto e eu tenho que tirar a mala e começar a tirar documentos da mala. Então, assim, eu olho do lado, todas as outras pessoas, elas passam do lado e elas não precisam comprovar que elas são normais. E eu preciso dizer que meu filho não é autista, é especial, portanto tem que passar na frente da fila, vai ter dificuldade com aquela fila, com aquele barulho, uma série de coisas. Então, assim, nós ainda temos que ficar justificando e talvez daqui a pouco a gente tenha que colocar um crachá, né, no pescoço, dizendo assim, ó, eu sou diferente. Por quê? Porque a sociedade não reconhece as nossas condições de conveniência. Então, e não é só nesse campo. Então, quando eu faço essa observação sobre inclusão, eu estou dizendo,
Tem um provérbio africano que diz que para se educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Todo mundo conhece isso. E no caso de educação especial é muito mais grave porque assim, eu não posso aprisionar, eu estou usando o verbo de maneira proposital. Pesado. Pesado, né? Aprisionar uma criança. Então, eu vejo dentro da minha própria família, né? Com o Mateus, as pessoas vão se servir, tem vinho, todo mundo se incumbe de proibir que o vinho passe perto dele, né? Todo mundo proíbe que a comida quente passe perto dele, como se ele fosse incapaz, né? E aí, isso é uma transcrição e uma tradução do excesso de cuidado que foi ditado como um tronco único para todo especial. Sim. E aí a gente vê, por exemplo, eu estou com um caso de uma juíza que a filha resolveu namorar de escola especial e a mãe surtou. Porque Sim, porque não reconhece que há uma sexualidade no próprio filho. Então ela deu uma condição tão resistente, tão petrificada para a filha, que quando a filha diz, mãe, eu estou namorando, vem um discurso que parte é da sociedade, mas parte é estruturado dentro de uma escola que nega a sexualidade. Então, quando eu digo publicamente, eu gosto de falar sobre isso, o Mateus tem 12 anos, mas ele conhece absolutamente tudo da sexualidade dele. Desde o uso de preservativo até a questão de masturbação, porque é importante a gente falar sobre isso para os alunos de uma escola especial. Sim. E todos os não é velado, né? Não é velado. Por quê? Porque antes ele tinha hipersexualidade. Então ele ia para a escola, ele incomodava, ele se jogava no pátio, ele fazia todas as coisas que a escola não compreendia. Então dopamos. Então aí ele tinha os medicamentos que acalmavam ele. E daí ele ficava dentro do parâmetro, né, que a sociedade exatamente isso coloca que nós devemos seguir. Sim, aí quando a gente vai lá no estatuto do adolescente, em todos os direitos que tem as crianças especiais, os jovens especiais e os adultos também, nós vemos que eles não são privados de nenhuma condição humana. Então, a sexualidade é uma condição humana, o trabalho é uma condição humana, o lazer, mas tudo isso, a escola... É a escola que tem que começar a aliviar isso, né? Eu vejo, a escola sai para levar os alunos, as classes especiais, as escolas especiais de maneira geral, saem para levar os alunos e começa um hipercuidado, né? Uma super proteção e quase que uma espécie de assim, demonstração de que assim, aqui eu tenho um perigo. Sim. Pode observar, assim, sai uma classe comum, regular e tem um aluno de inclusão, os 25, 30 da sala olham para aquela situação como se ali tivesse um perigo. Então, que inclusão é essa, né? Que ele não se permite ser livre, né? Não permite a ele essa condição. Mas isso é muito claro, né? Na clínica, agora eu voltei a atender na clínica. Sim, eu tô sabendo e gostei muito. Agora eu voltei a atender na clínica e assim, 50% dos meus pacientes são TEA. Sim, né? E daí tem casos, né, dos pais que realmente essa questão da sexualidade, a questão do relacionamento, é tudo muito velado, né? Sim. E daí isso reflete no filho também. Né? Quando eu vou conversar com o adolescente, às vezes é a demonstração de que eu não sou capaz. E você veja, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu também me choquei. Embora eu tenha estudei em Cuba, inclusive na Dora Alonso, né, que é uma das maiores referências no mundo de TEA, né, uma escola 100%. Eu não tinha vivenciado isso dentro da minha casa dessa maneira. Então, foi muito bonito, muito emocionante, porque o dia que eu me deparei com isso, ele estava todo machucado, né? Todo ralado, todo ferido, e foi a dor que me fez perceber aquilo. Então você veja, só que a escola já sabia disso muito antes. Então a escola controlava aquilo que é um direito. Então esse é um exemplo entre todos os outros, né? Sim. Porque muitas vezes ele vai para a escola e ele não tem vontade nenhuma ou condição nenhuma, nem da socialização, nem da linguagem. Mas que outra oportunidade a escola oferece? E daí isso se perde, né, professor? Se perde. Isso se perde, porque tem que ter a comunicação.
Tem que ter. Tem que ter a linguagem, tem que ter a escrita. Sim. Né? E o resto da socialização? E para que nós temos aí tantos outros recursos para serem utilizados? Nós temos aba, temos PEC, temos, né? Temos vários materiais. De todas as naturezas. Ele leva, né? Naturezas. Por exemplo, o meu leva de casa o que é área de interesse, né? Então ele leva. A escola é muito parceira nesse sentido, a professora também muito compreensiva. Então, alguns recursos na escola pública, eles não estão disponíveis, mas se a família pode participar, esses recursos podem ir. Então, a professora fez uma lista, nós providenciamos, mas todos os dias ele leva. Hoje, por exemplo, era o dia da dobradura para ele. Aí ele saiu com uma porção de papéis coloridos de casa, eu ainda fiz um arremate, né, dessa quantidade é muita, vamos diminuir um pouco. E aí foi, quando voltou, tinha uma... Como que era o nome, Matheus? Que você fez? Pode ligar o microfone dele. Pode falar no microfone. Eu não sei o nome daquilo. Pode puxar o seu microfone. Que você fez um braço que tem uma espada que solta fogo, raios, paralisante. É uma faca na mão. Uma faca na mão. É um jogo que chama Assassin's Creed e tem aquela arma. Aí você fez de dobradora. E é perigoso isso? Pode machucar. Muito perigoso? Perfeito. E como que você entendeu que era perigoso? Não tinha. Perfeito. Então, assim, essa ideia de... A gente está falando aqui dessa necessidade de conviver entre as atividades estruturadas que a escola propõe, mas no caso dos TEA, há um foco, há uma área de interesse, com grande interesse, que não pode ficar só nela, mas que é importante para ele nesses momentos. Então, esse diálogo escola e família tem que ser ininterruptos, porque, por exemplo, eu conversei com a minha escola e disse, olha, eu vou fazer uma viagem pelo interior da Paraíba. Ou seja, o sertão, o Nordeste, a cultura, a música, A escola entendeu que aquilo seria de suma importância para o desenvolvimento dele. E ele chega então na Paraíba, ele não conhecia queijo coalho e ele se apaixona pelo queijo coalho, pelo bolo de mandioca e aí pela manteiga de garrafa, e aí o vocabulário vai se ampliando e o gosto, e a gente sabe que tem muitos... Seletividade, então ele vai comendo aquelas comidas todas e ao final ele já tinha a mala cheia daqueles produtos todos. Então nós voltamos da Paraíba, tinha rapadura, garrafa de manteiga de garrafa e bolo de toda a natureza. Pode falar. Carne de sol. Carne de sol. A carne de sol foi a paixão à primeira vista. E nós estamos falando de um adolescente que está desenvolvendo essas aptidões culinárias, mas que tem um gosto muito apurado, porque ele come a primeira carne de sol e diz assim, pouco salgada. Aí eu falei para a pessoa que estava recebendo a gente na casa, falei, que nosso convidado, ele é realmente requintado e tem um nível de exigência. Aí ela disse, não, mas nós vamos tentar até o final da semana. Fez novamente carne de sol em outro lugar. Ele disse, um pouco dura. Tá um pouco dura essa carne de sol. Aí, numa terceira ocasião, na mesma semana, num almoço, alguém fez uma carne de sol. E ele disse, essa está nota 1000. Nossa, Matheus, eu vou fazer só um café para você quando você for lá em casa, tá bom? Então, o que eu acho interessante disso? E de fato, a dona da casa falou assim, olha, nós temos aqui alguém que fale a verdade entre nós. Porque a primeira estava salgada, a segunda estava dura. Mas essa é do melhor lugar, de tal lugar, assim. Então, a aptidão dele. A aptidão. Mas muitas vezes a gente não dá essa voz. Ele não é crível, né? Então... quando eu falo que nós estamos caminhando muitas vezes nos processos de inclusão, é que nós não damos essa credibilidade ao aluno que está nesse processo de socialização de entrada. Se eu não dou credibilidade, ele não vê legitimidade, ou seja, aquilo para ele é menos importante, né? Pois é, e eu acho assim, vou até usar uma expressão, né? Mas é triste você ver quando você falou a questão do aeroporto, a questão do parque, né? Porque isso é um direito de ir e vir de qualquer um, seja típico ou atípico. E que no ano 2021 ainda incomoda um espaço público. Sim, 2021, 2022, agora já tudo voltando ao normal, né? Então, assim, é importante
ter a escola especial é importante, mas é preciso romper esse muro para que a sociedade entenda que também temos essas pessoas em todos os locais. Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes, sim, temos uma sociedade que ainda é excludente, com certeza. Mas você tem que fazer com que esse processo chegue também, né? Sim. Na sociedade, no parque, no teatro, e aí que no cinema. entra um papel da escola que é o enfrentamento, né? Que é a militância mesmo. Então, assim, Sim. Eu brinco muitas vezes que eu, assim, cansei de ver as pessoas me vendo idiotas, né? Então, assim, e é uma coisa forte, mas eu quero explicar Como sobre assim? isso. Eu hoje, eu tomei como posição na minha vida defender uma educação baseada em cuidado, em amparo, em afeto, né? Eu já trabalhei em 4 continentes do mundo, com crianças na África, já estudei em Cuba, trabalhei no Brasil 25 anos, e eu cheguei a um ponto de não duvidar mais de que o vínculo entre educador e educando é o que determina o resultado do trabalho, né? Só que veja, eu não tenho um discurso acadêmico, eu não sou professor universitário, embora eu tenha feito doutorado, eu não tenho citação de livros, eu não tenho um discurso acadêmico. Então, quando as pessoas me chamam para uma palestra, e eu gostaria de frisar isso assim, né? Quando as pessoas me chamam para uma palestra, eu chego lá para dar a palestra e eu começo a falar dessa nossa incapacidade de viver a misericórdia, né? E misericórdia não é num sentido de dó, de pena, de calamidade, nada disso. É que misericórdia é uma palavra que nos permite compreender por que eu estou na presença do outro, né? Sim. Nós só trocamos de lugares, ou seja, eu fiquei doente no início da pandemia, quase perdi a visão e estava todos os hospitais fechados, só atendia caso de Covid. E eu liguei para um ex-aluno e ele disse, professor, eu vou atender o senhor, mas eu estou em Boston, nos Estados Unidos. Eu vou atender o senhor online. Uhum. Então, assim, eu nunca pensei de precisar de um aluno dessa forma. Eu alfabetizei ele, né, no primeiro ano, ou seja, ele tinha 7 anos de idade. Hoje ele é um médico renomado e estava em Boston. Ele me atendeu, me salvou e salvou a minha visão esquerda. Uhum. Quando eu estou diante de um aluno, não importa agora se típico ou atípico, Sim. só vale a minha condição de vínculo. Porque você veja, se educação é um processo de mobilidade, é um processo de responsabilidade social, de garantia de direitos, de confortar o outro no amparo e no afeto, eu penso que se eu estou diante de um aluno e ele não tem sapato, é minha responsabilidade providenciar isso. Sim. Se ele está com fome, eu sou o adulto que estou mediando, é minha responsabilidade. Uhum. Se ele é violentado e eu percebo isso, eu sou a ponte entre a dor e o sofrimento e um caminho de paz, e uma terra de paz. Sim. Então, aí entra o que a gente chama de misericórdia, de importar-se, de cuidado e de amparo. Uhum. Só que quando eu falo isso em público, as pessoas olham para mim assim com aquele olhar, coitado, mas é tão idiota, é tão besta. Porque as pessoas ficam esperando que porque eu trabalhei em 4 continentes do mundo e vivo para lá e para cá, que eu vá trazer teorias mirabolantes. E não, eu não tenho. E desculpa se eu decepciono as pessoas nesse sentido. É porque se não há esse vínculo, você não vai atender nenhum, né? Nem o típico e nem o atípico. Mas na verdade, você não é educador, não né? Não é educador. Não é educador. Exatamente. Se você não perpassa por isso, a tua trajetória acadêmica não valeu nada. Sim. Né? Sim. Isso que eu falo. Por exemplo, quando nós estávamos falando, que você disse, mas o Matheus vai. Sim. É que vira um hábito, né? E está aqui, e está mexendo e falando. Né? Venha, para mim não faz diferença se é típico ou atípico. O caminho da esperança é o mesmo. Sim. Né? Só que a gente cansou de ver, e eu canso de ver, né? Um amigo me convida, e aí eu tenho que dizer, só que eu tenho assim, um filho assim, eu tenho que descrever o que pode acontecer. E aí, durante o almoço ou o jantar, cada vez que a comida cai da boca, cada vez que ele cheira uma comida, a mesa inteira olha, né? Então, eu percebo que ali há uma diferença no olhar, no se posicionar e no gesto. E é contra esse gesto que diferencia
Sim. contra esse olhar que exclui, né? E uma fala que muitas vezes hipocritiza, né? Porque a hipocrisia aparece nessa hora. O olhar não mente, né? O gesto não mente, mas a pessoa tem que dizer, que lindo. Sim, que lindo, mas o olhar de espanto, né? A atitude dela de vai cair da boca dele é notória. É notório. Então, o que eu penso assim, eu luto por uma educação baseada em delicadeza, independente do aluno. E essa posição minha, embora eu tenha um filho autista, ela está em todas as dimensões. Eu uso o azul em todas as minhas redes sociais. Mas eu me recuso a rótulos, né? Também. Porque nós somos todos iguais. Então, assim, eu vou pôr um monte de rótulo de que o autismo, eu vou defender o autismo. Mas e os outros 20? Sim. Que também são diferentes. Então, eu digo assim, se eu tirar a adjetivação, eles são só meninos e meninas. Meninos e meninas. E eu concordo com isso. Sim, então não tem adjetivação, Eu né? Eu nunca entendi. Eu entendo. A gente entende, mas não aceita, mas né? não aceita, né? A questão, por exemplo, do calendário. Né? Ai, porque o mês de abril é do autismo. Ai, porque o mês de abril é o mês dos amputados, que também é o mês laranja. O mês amarelo, o mês rosa, amarelo, né? o mês rosa, o mês roxo. Mas por que isso precisa? Porque a sociedade ainda não aprendeu a conviver com todos. Sim. Com os seus pares, independente. E é essa fragmentação que eu falava no início da nossa conversa, que é legitimada pela escola. Então, quando a escola faz uma data comemorativa, eu tenho um amigo que ele brinca com essa história, que ele diz que tudo que tá mal na sociedade tem dia internacional e tem dia de comemoração. A mulher, o deficiente, não sei o quê. E no fundo ele tem razão, né? No fundo ele tem razão porque assim, se nós somos múltiplos, né? Porque me parece que nós somos múltiplos no nosso todo, né? No nosso ser. E eu vejo assim, a árvore tem água, o mar tem água, a nuvem que está no céu tem água, a flor tem água e eu também tenho água. Todos nós temos H2O. Sim. Então, assim, qual é a diferença na nossa essência? E o que espanta também é que as pessoas, quando estão com todos os pares, típicos ou atípicos, é o espanto, né? Sim. Chegou a situação, agora o que eu faço? Sim. Alguma coisa você tem que fazer, né, querido? Sim. Alguma coisa você tem que fazer. Sim. Na fila, né, que você comentou, na fila do aeroporto, eu já vivenciei isso. Sim. E era um caso de autista também. E eu tava na cadeira de rodas, porque eu uso uma prótese na perna esquerda, você já sabe. Sim. E daí tava na cadeira de rodas e a criança, era uma criança, mais ou menos uns 6, 7 anos, e ele tava no hiperfoco. Então ele tava brincando com os carrinhos, movimentos repetitivos, só que ele tava brincando perto da fila, né? Ali perto da fila. E daí naquela loucura, o funcionário correndo, não sei o quê, ele virou pra criança e falou assim: você não tá percebendo que você tá atrapalhando, que não sei o quê, não sei o quê? Ah, mas eu levantei da cadeira, né? Eu imagino. Levantei da cadeira, fui lá, falei com um funcionário, expliquei pra ele a situação. Acho que os pais não estavam por perto, deviam estar sentados. Aí eu fui, expliquei, eu falei assim, faz o seguinte, põe a fila pra cá, desvia a fila. Expliquei pra ele, ele falou assim, eu não tinha pensado nisso. Pois é. E uma coisa que me chama a atenção é que assim, já é uma dificuldade, né? Para a criança com essas características todas, lidar no dia a dia e conviver. Então, se a sociedade pudesse pensar ou repensar essas sobreposições, seria muito interessante, porque você veja, pode não parecer, mas eu tô com uma criança e um adolescente do meu lado e eu tô tirando documentos da mala, né? Então, eu tô tirando documento da mala. Então, ele entende que alguma coisa. Né? E aí a pessoa diz para mim sempre assim, porque tem gente que mente. Então, nós estamos nivelando todos por baixo, né? Mas, então, professor Geraldo, não se espante. Ontem, anteontem, não lembro agora bem ao caso, eu fui num restaurante aqui em Curitiba, super conhecido. E eu pedi a fila preferencial de atendimento. O restaurante estava cheio. A pessoa perguntou 3 vezes em alto e bom tom. Mas quem que é o deficiente? Oi? Então, aí ele falou assim, mas aonde que está a sua deficiência? Sim.
Sim. Eu falei, usa uma prótese na perna esquerda Sim, e tal. Então, assim, é a falta do tato, a falta da delicadeza, Sim, a falta da delicadeza. do afeto, E aí, da misericórdia. E aí é que entra essa conversa do discurso da escola ter que mudar, né? Porque assim, se a escola especial, se o professor de educação especial, se o professor que está envolvido nesse contexto fez a exposição da deficiência aparente, é hora da gente repensar isso. Porque todos, se eu tirar esses adjetivos, né, que uma coisa que me incomoda, Ana, é a coisa assim, é leve, é moderado ou é grave? Aí eu fico perguntando, o ser humano deve ter PMG e eu não sei onde é que a professora não me deu essa aula, né? Aí porque o DSM muda, né? Sim, vai mudando. E eu adoro o diagnóstico, como eu falei, porque isso não quer dizer nada. São só nomenclaturas que podem mudar de um lugar para o outro. Mas o que eu quero que a gente pense é que, assim, se nós trabalhamos todo esse tempo para colocar numa um reconhecimento o deficiente aparente, é hora da gente trocar rapidamente esse discurso da escola, porque ele não procede, ele não é legitimado. Não. E é aí que as crianças, né, todas entram nesse pino único que eu falava inicialmente. Então, assim, se é cadeirante, vem caindo a cabeça, não segura o copo, não sei o que, ok, é deficiente. Pode entrar. Mas o outro tem também condições que precisam ser respeitadas e ele também fica de fora desse processo. Então, a escola tem que fazer uma meia-culpa de assim, já fizemos uma caminhada no processo de inclusão e eu não estou dizendo que foi uma caminhada ruim, estou dizendo que foi uma caminhada muito lenta, sim, porque desde Salamanca, da Convenção de Salamanca até agora, a gente, em termos práticos, nós só chegamos no AE, né? Mas em termos... Às vezes. Mas a mentalidade, a postura, as atitudes pedagógicas, essas não se modificaram. E quando se modificaram, muito pouco. Mas há uma necessidade de atualizar a nossa prática pedagógica em relação à escola especial e aos alunos, né? Sim. Porque nós não temos mais especiais com adjetivação, não dá mais, né? Os laudos, eles se multiplicaram tanto, que se eu for pensar em aparente, não aparente, em leve, moderado, grave, não, são todos crianças que precisam, na sua singularidade, do papel do Estado que está ali representado pela professora, pela diretora, pela coordenadora. É simples. Sim, e isso é um entrave, né? Porque quando você vai conversar na escola, mas aqui está dizendo que é grave. Aqui está dizendo que é moderado, né? Daí vem os pais, não, mas o que a gente vai fazer? Vai fazer ENEM, vai fazer vestibular, vai fazer o quê? Porque só tem um centro, porque né? Só tem um centro. Se tivesse outras possibilidades, aí o filho poderia ser artista, poderia ser um atleta, poderia ser, né, um escultor. Aí eu falo assim, tá, mas se a gente sair de tudo isso aqui e ele quiser ser isso. Perfeito. Essa é uma ótima observação. Vamos trabalhar com isso aqui? Sim. Que é a possibilidade que ele quer? Sim. E as tradições orais, né? Que eu também apontei no início. Então, a linguagem usada na educação especial, no singular, ela é o primeiro ponto onde a gente tem que entrar de espada e de foice e cortar isso fora. Porque se nós entendermos o processo de inclusão como linguagem, como aquisição de linguagem no singular, de verdade o meu discurso tem um século de atraso. Né? Porque nós precisamos pensar em linguagens no plural, né? Ou seja, a música é uma linguagem, a dança é uma linguagem, o material manipulável é uma linguagem, o computador é outra linguagem, o gráfico é outra linguagem e a oralidade é outra linguagem. Ou seja, entre outros campos de linguagem, como mímica e tal, né? Então, assim, se a escola foca na aquisição de linguagem e a linguagem é o código gráfico, aí ela está só tentando empurrar ou pressionar ou enquadrar o aluno atípico dentro de um processo típico. E por isso que nunca dá certo. Ou quase sempre não dá certo. Não dá certo. E isso é uma dificuldade que nós temos, porque é como se você fosse, no nosso linguajar popular, enfiar o conteúdo goela abaixo. E não é esse o caso, por exemplo. Mas o meu filho tem que aprender química. Eu falei assim, mas por que ele tem que aprender química? Você quer ver uma coisa? Você liga o microfone do Matheus, quem tá aí? É o Maurinho. Maurinho, você tá lá? Mate, você puxa o microfone pro teu lado. Tá. Você consegue lembrar a receita de cor de brusqueta?
Você pode explicar, por favor? Chega perto do Peraí, microfone. deixa eu me lembrar. Lembrei. Pode falar. Você lembrou, né? Então diga lá. Eu quero comer brusqueta hoje quando chegar em casa. Primeiro corta o pão. Qual pão? Pão, pode ser qualquer um pão, pode ser qualquer um pão. Mas qual que é o ideal para fazer brusquetas? Pode ser o pão italiano. Pão Mas italiano. se não tiver, faz com o que você tem mesmo. Tá bom, e depois que eu pego o pão italiano, Você coloca primeiro queijo, viu? depois corta o tomate em várias rodelinhas, assim, Perfeito. Põe um tomate onde? no queijo. Perfeito. Depois pega o orégano Aham. e depois assa e coloca mais um pouco de óleo. E óleo que a gente põe. Óleo normal, óleo horrível, aqueles óleos lá que não é legal. Ah, tem um óleo que não é legal. O óleo que é bom é o azeite? É o azeite. Perfeito. E o nome desse prato como que é? Brusquetas. Perfeito. Muito obrigado. Valeu, Tchau, tchau. Matheus. Brigadão. Então, do que nós estamos falando? O Matheus não é alfabetizado aos 12 anos de idade. Mas eu não posso, em nenhum tribunal de Haia do mundo, dizer que ele não domina a linguagem. Sim. O vocabulário que ele acabou de usar, a conjugação verbal, os tempos verbais, a sequência da narrativa, permite que qualquer pessoa reproduza isso em casa. Uhum. Só que se a escola fica numa tentativa de construir uma coisa de que ele não é capaz, é aquela brincadeira, né, que a gente sempre fala e aquele princípio que a gente sempre diz que é tentar fazer o elefante voar, né? Sim. Então, assim, a minha briga hoje, né, que eu digo assim, os processos de inclusão ainda não entenderam que não se trata de fazer aquilo que ele não é capaz, Sim. nem de aproximar, mas é de pegar o real potencial de qualquer aluno, não importa qual característica, e elaborar, lapidar, né? Aonde nós temos isso, professor? Então, não tem na escola, muito pouco. Mas as famílias entraram demais no discurso da escola. Eu não estou aqui demonizando a escola e condenando, mas eu estou de verdade chamando atenção para o discurso totalizante que a escola construiu nesse período que a gente deveria construir um discurso de inclusão. Todos somos diferentes, todos somos diferentes. Então, não existe essa diferença de leve, moderado e grave, de especial, típico. Não, todos os alunos que estão numa escola, eles precisam do conhecimento, do conteúdo para fazer a mobilidade social, que Sim. é o que a gente deveria voltar a ler na orelha do livro do Paulo Freire, né? As pessoas têm medo hoje, que não podem nem falar do Paulo Freire, que a gente apanha na rua. Deus o livre. Eu tenho Pra os que livros você falou escondidos isso? assim agora e eu nem falo que tem, eu tô encapando para as pessoas não verem. Mas é isso que Freire tanto incomoda, né? Porque ele diz, o processo educativo é um processo de mover, né? De dar essa mobilidade ao ser humano ao longo da vida dele. Aham. Então, essa mobilidade é no contexto dele, é na condição dele, no potencial dele, porque ser humano não pode ser levado a melhorar ou aperfeiçoar o seu fracasso. Então, e daí eu volto naquilo que eu estava ali falando. Que bom o nosso podcast hoje ser com você, que parece que a minha alma vai aliviando e eu vejo que realmente eu tô no caminho certo. Porque às vezes eu pergunto, meu Deus, mas será que eu tô falando em japonês? Ou Eu faço isso todo dia. ou qualquer outra coisa, porque às vezes eu me pego assim, né? Por exemplo, tem que fazer a adaptação da avaliação, porque nós temos, né, que fazer, não tem como eu dizer que pode ser de outra forma. Vamos adaptar? Vamos adaptar. Daí chega a prova do aluno lá na clínica. Eu olho e falo assim, gente, mas... Aí a escola liga, eu falo, tá, mas é que não houve adaptação. Então, professora, nós estamos pensando em fazer essa prova dobrar de peso. Eu falei, como assim? Eu me recuso a ter... Aí eu falei assim, mas como assim? Não, que daí a gente resolve, né? A gente dobra o peso e fica tudo certo. Eu falei assim, não. Então você vai fazer o seguinte, essa prova você anula e você aplica outra. Adaptado? Sim. Porque aí o aluno vai conseguir responder de acordo com o potencial. Mas vai conseguir? Eu falei, Vai. eu lhe garanto que vai conseguir. Sim. Sim. Então eu vou adaptar. Eu falei, não se preocupe, eu vou conversar com a minha paciente e aplica novamente, tá tudo certo. E quando chega o resultado... Não precisa de piedade, né? Não precisa de esmola, né? Não, eu não quero esmola para os meus, Há um né? potencial, sim, Há um sim. potencial para os meus, para os nossos,
para todos, né? Sim, Então sim. existe um potencial. Sim. É a mesma coisa que a gente fala, não, então na hora da aula de química, por exemplo, o aluno pode realizar uma aula de construção, elaboração de texto, porque é dentro da habilidade dela. Ah, não, mas não tem ninguém, não tem professor disponível. O sofrimento da gente, de nós educadores de maneira geral, e agora eu tô também deixando todos nós múltiplos, né? O educador que verdadeiramente ele se reconhece no ofício, ele nunca vai se permitir o menos para o seu aluno, né? Ou seja, o educador não precisa desses rótulos, né? De, eu sou dessa classe, desse, daquele. Não, o educador que está preocupado no processo de transformação, ele sempre vai buscar o melhor recurso, a melhor linguagem para o aluno desenvolver o que há de melhor nele. Isso significa adaptar prova, adaptar avaliação e, às vezes, permitir que o próprio aluno crie outros processos, né? Sim. Tanto para ele desenvolver um conteúdo como uma sequência didática, né? Então, eu vejo isso no escoteiro. Meu filho agora está no escoteiro, e no escoteiro tem áreas de habilidades, né? Ou seja, áreas de escolha. Então, muitos deles têm aqueles bottom, né? Assim, de culinária, de dinossauro, de não sei o que, na roupa. Mas às vezes as pessoas não entendem o que é aquilo. Aquilo é um projeto maravilhoso, porque assim, significa que cada um que faz parte daquele grupo disse assim, eu gosto de borboletas, então eu vou pesquisar borboletas e vou apresentar para o meu grupo o que eu consegui apreender e desenvolver como percepção de borboleta. Então, a escola poderia também ter projetos dessa natureza quando a gente fala em projetos de inclusão, mas não. A ideia de um currículo e que esse currículo tem que ser adaptado, flexibilizado. Quer dizer, o fato de existir a cor verde é o que eu tô trazendo aqui. Você pode dizer assim, mas é verde folha, verde oliva, verde não sei o que. Tira o adjetivo, o que fica? Verde. Então, currículo adaptado é currículo. É o currículo geralzão, é o regularzão, é o tratorzão passando por cima de todo mundo. Então, a própria expressão já está dizendo, né? Se eu estou usando verde folha, verde oliva, verde não sei o que, verde não sei o que, eu estou usando verde. E adaptado não vai funcionar. Então, assim, qual é a possibilidade real daquelas crianças todas que estão ali? E, sobretudo, que eu acho que eu gostaria de ressaltar, Ana, é como a gente se perde quando chega na adolescência, né? Eu conversando com outro amigo, que é o Eugênio Cunha, que é outro da área de inclusão e trabalha muito com autismo, hoje falando com ele, e a gente trocava um pouco de ideia sobre isso. Algum amparo a gente ainda percebe que está acontecendo até aí os 12 anos, 13 anos. Mas nós que somos de famílias cujos filhos precisam desse apoio, a gente entra num desespero, num naufrágio absoluto na adolescência. Fica uma lacuna, né? Não existe. E aí a gente pensa assim, se o ensino médio regular já foi remodelado, fracassado, desaparecido, todas as outras situações, imagine o ensino médio para esses alunos. Então, o meu desespero maior hoje, e passa a ser a minha militância, né? Porque eu estou construindo isso dentro de casa, que currículo nós oferecemos para um adolescente numa classe especial, num processo de inclusão. Professor, eu não tenho a militância como você tem, mas eu me uno por outras famílias, viu? Que estão dentro do meu consultório. Sim, porque esses adolescentes, eles estão ouvindo músicas de adolescente, eles estão consumindo os produtos da adolescência, do tempo deles, do contexto deles. Eu em casa, eu faço de verdade isso, eu faço um vocabulário. Eu falei para você ainda há pouco que eu sei o que é J-pop e como que é o nome do outro, Matheus? J-pop, K-pop, o nome do outro. Mas eu também sei o que é XXXTentacion, que eu aposto que você não sabe qual que é. Você não sabe. Eu não tô dentro desse contexto. Então, eu sei o que é XXXTentacion, eu sei o que é Assassin's Creed. Esse eu já tinha ouvido falar. Eu sei também o que é um monte de outras coisas. Mas quando isso vem pela primeira vez, eu fico pensando assim, qual é o espaço que eu tenho que buscar por essa informação? Porque eu preciso saber o que é, porque isso está dentro da minha casa, tá com um adolescente, tá o tempo todo aqui, então assim... E daí quando chega na escola, o que faz? Então, aí que tá a minha pergunta. Então eu me esforço, eu não tenho esse vocabulário. Aí outro dia que eu descobri esses cantores, aí nesse tempo de adolescência, eu fico pensando, sim, ele consome essa música o dia inteiro. Então quando ele chega na escola, é disso que ele quer falar.
porque é o contexto de vida dele, né? E a adolescência se aperfeiçoando. E aí a escola não tem essa recepção, né? Não tem essa aderência. Então, porque não pode, né? exatamente. Não tem espaço, só tem Se já não espaço pode pro para o outro currículo. regular e aquele currículo tá ali, então imagine esses nossos alunos. Então, Sim. nós precisamos realmente dessa resistência, dessa militância para uma educação especial de Professor, adolescentes. eu tô junto nessa sua militância aí pro ensino médio. Inclusive, eu gostaria de participar dessa sua reunião, viu? Porque eu tô precisando aí de uma construção É isso que para a os gente vai meus fazer. pacientes. Sim, porque sim. realmente... Mas estamos chegando ao final, professor Geraldo. Uma pena, mas eu acho Uma que eu vou pena. ter outros convites Olha, para voltar aqui. por mim, você já está convidado. É só você dizer assim, Ana, quando? Voltarei com o maior prazer. Somos vizinhos praticamente aqui. Nós voltaremos sim. Sim, Nós com voltaremos, certeza. Professor Geraldo, só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Né? Agradeço a sua presença, Eu que agradeço a presença de todos que estão aqui conosco, do Matheus, que Sim, a participou, participação a especial. participação maravilhosa, digníssima. Ele quer falar, mas agora o microfone... Ah, já foi desligado. Você quer dar boa noite? Tchau? Mas agora ele tem que ligar o microfone, Matheus. Vamos aí, tem que colocar também no pedestal. Tem que colocar ali, ó. Isso, coloque lá pra gente. Aí o Mauro abre o teu som e você consegue falar. Você tem que dar boa noite para as pessoas, dizer que elas podem descansar e deixar o like no nosso vídeo. Isso, você tá com Oi? essa parte. Ah lá, Isso. perfeito. Te ouço, pode ir. Boa noite, gente. Boa noite, muito boa noite. Vocês têm que descansar, senão vocês vão perder o dinheiro. Isso mesmo, tem que descansar. E o like? Você não pediu o like. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso Não, mesmo. ficar só isso. Fique no comentário fixado. Muito bem, olha, a gente já tá pronto. Tem até comentário fixado que eu tinha esquecido que tem isso também. Entendeu? Viu? É que ele já tá pensando lá na frente, ó. No dele, né? Tudo No por interesse. Isso, o youtuber já tá vindo por aí. Eu quero lhe dizer, professor Geraldo, que ele está pronto para ser. Sim, porque até o comentário fixado ele já sabe o que é. Ele já sabe, o vocabulário já tá afinado. Matheus, muito obrigada pela sua participação. Um coração para você. Sim. Aê, muito bem. Não é assim que faz, é assim, ó. Mas é que aqui é um coração adaptado. A Ana também tá fazendo coração adaptado lá. Tchau. Isso mesmo. Tchau. Gente, boa noite e até o nosso próximo podcast com o professor Geraldo e o Matheus. Um grande abraço e até mais.